para que fazer amanhã se você pode deixar para fazer depois de amanhã? Trabalho é saúde, que trabalhe nos doentes. Você conhece alguém preguiçoso? Você é preguiçoso? Graça, misericórdia e paz, bom dia. Hoje, terça-feira, 7h01 da manhã, e você está na minha casa em mais um Café e Bíblia. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere seus caminhos e ser sábio. O principal vilão de Provérbios é o preguiçoso. Nós vamos ver então do início de Provérbios ao fim do livro de Provérbios, sempre falando do preguiçoso. Não há uma promessa bíblica para o preguiçoso, não há uma bênção divina para ele. E é interessante a gente pensar que esse é um pecado que nem mesmo os demônios cometem. A Bíblia diz que Satanás, o inimigo, ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. E ele está ao derredor o tempo todo, 24 horas por dia. Os demônios trabalham 24 horas por dia e tem gente que não quer trabalhar. Tem gente que é um poço de preguiça. Mas como entender essa preguiça? Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a preguiça é fruto do pecado. Quando o homem caiu, quando Adão caiu, desobedeceu a Deus, uma das consequências do pecado foi o seguinte: Gênesis 3,19 diz: do suor do teu rosto comerás, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o homem passou a ter que trabalhar por obrigação, e aquele trabalho se tornou penoso, porque a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Então o homem ele desenvolve uma certa aversão ao trabalho. A preguiça nada mais é do que uma aversão ao trabalho. O preguiçoso não gosta de trabalhar, ele detesta trabalhar, ele tem alergia ao trabalho. Falou que é trabalho, ele adoece. E por que isso acontece? Tem gente que vai falar assim: não, mas eu amo o que eu faço, eu trabalho no que gosto e todo dia estou disposto para trabalhar, eu trabalho na minha oficina, eu trabalho na minha loja, eu vendo coisas e gosto de pessoas. Tudo bem, mas você também precisa de vencer a preguiça, porque às vezes nós não temos preguiça em uma área, mas temos em outras. Por exemplo, você ama o seu trabalho, você acorda cedo disposto para trabalhar, mas não arruma a cama. Você ama o seu trabalho, mas não lava uma vasilha dentro de casa. Você ama o seu trabalho, mas a sua casa está uma bagunça. Então, será que você não é preguiçoso? Você ama o seu trabalho, mas domingo de manhã você quer dormir até tarde, mas tem preguiça de ir na igreja. Está vendo que preguiça é algo inerente do ser humano? Todos nós precisamos de lutar contra ela. Então, a preguiça é consequência da queda. E a gente precisa entender a preguiça não como um pecadinho leve. A gente tem o hábito de colocar alguns pecados como gravíssimos e outros como nem tanto. Às vezes a gente pensa, pecado sexual tem que apedrejar. E às vezes o pecado de preguiça pode. Será? O pecado de preguiça é um pecado capital. O que é pecado capital? Ô estagiário, você sabe o que é pecado capital? Não, eu vou te explicar. O estagiário está dormindo. Ô estagiário, você está bem preguiçoso, hein? O estagiário está dormindo. Por quê? E ele não sabe o que é pecado capital. Mas eu vou te explicar para o pessoal que talvez não conhece. Pecado capital é aquele pecado cabeça. É aquele pecado principal. Porque dele deriva vários outros pecados. Eu vou te dar um exemplo então da preguiça, né? Nós estamos falando da preguiça. A preguiça vai gerar qual outro pecado que ela vai gerar? Gera inveja. O preguiçoso não quer pagar o preço que você pagou. Ele quer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. Ele começa a te invejar. Ah lá, você viu fulano? Fulano tá bem, fulano tá de carro novo, fulano trocou de moto, deve estar vendendo droga, tem coisa errada aí. Ele começa a invejar. Nossa, podia ser eu, viu? E ele começa, em segundo lugar, a blasfemar. Mas Deus é muito injusto.
Ah, não, Deus não é justo não. Por que Deus dá para o outro e não dá para mim? É porque o outro levantou para trabalhar e você não. É porque o outro todos os dias está lutando contra a preguiça e você não. Já parou para pensar nisso? Talvez nós queremos ter o que o outro tem e não queremos pagar o preço que ele pagou para ter. Ah, eu quero ter a fé de Jó. Você quer ter a fé de Jó? Quer passar pelo que ele passou? Não quer. Então, vai gerar inveja, vai gerar blasfêmia, vai gerar murmuração, reclamação, reclama de tudo, murmura de tudo, ele é ingrato, ele é insatisfeito, ele nunca está grato com nada, porque sempre a grama do vizinho está mais verde, porque não levanta para ver o vizinho aguar a grama dele, e aí ele olha e vê a grama mais verde. Tem um ditado que diz assim, eles veem a pinga que eu tomo, mas não vê o tombo que eu levo. Tem que olhar o todo, tem que ver o contexto como geral. Então, é um pecado capital. Por isso, ele deve ser evitado. Todos os pecados devem ser evitados. Principalmente os pecados principais, os pecados capitais. E preguiça é um deles. O preguiçoso, ele se torna um sanguessuga, um parasita. Ele fica só sugando da pessoa. Ele suga do irmão, ele suga da mãe, ele suga da avó. Ele é aquele cunhado que vem e toma sua Coca-Cola. Tem um pastor que falou isso, o pastor Cláudio Duarte, falou assim, você compra aquela Coca-Cola geladinha no domingo, toma depois do almoço e deixa ela lá. Segunda-feira, chegando cansado, suado, fala, chegar em casa, vou tomar aquela Coca gelada. Coca? Cadê a Coca? O preguiçoso do cunhado que estava escorado na sua casa, tomou sua Coca-Cola. Geralmente, o preguiçoso, ele é um sanguessuga. Ele não aceita qualquer coisa, ele quer o melhor. Ele quer tomar sua Coca-Cola, ele quer tomar o seu Danone, mas ele não quer trabalhar para ter. O preguiçoso é um parasita, ele é um peso morto. Ele não acrescenta em nada, pelo contrário, ele diminui, ele subtrai. Então, essa semana, a gente vai falar sobre preguiça e eu quero deixar bem claro para você uma coisa. A gente vai ver isso ao longo de toda a Bíblia, principalmente nos textos de Provérbios. O preguiçoso precisa ser confrontado. Tem gente que pergunta, por que existe o estagiário preguiçoso? Você não é preguiçoso não, é estagiário. Aí, estagiário, você sabe, estagiário. É preguiçoso ou não é? Você muito provavelmente mesmo, convive com algum tipo de preguiçoso ou conhece algum preguiçoso. Você conhece alguém que é preguiçoso? Comenta aqui embaixo, eu conheço. Não precisa citar o nome não, fala assim, eu conheço, deixa aqui nos comentários, eu conheço um preguiçoso. Por que existe ainda preguiçoso? Por trás de todo preguiçoso existe um financiador, alguém que banca ele, porque ele precisa de comer, ele precisa de vestir, ele é preguiçoso, mas ele tem internet, ele tem celular, ele tem cama para dormir, ele tem conforto. Então, por trás de todo preguiçoso existe um financiador. Ou seja, esse pecado não é um pecado que a pessoa comete sozinha. Essa pessoa comete o pecado porque alguém está dando cobertura. Tem uma mãe passando a mão na cabeça do marmanjo. Se eu pudesse te dar uma dica hoje para você nessa terça-feira, quase 7h10 já, é o seguinte, não dê guarita para o preguiçoso. Todas as vezes que você der guarita para o preguiçoso, você vai estar atrapalhando você e atrapalhando ele. Você vai deixar de crescer e vai inibir o desenvolvimento dele. Deixa ele pôr a mão na massa, deixa ele sentir o suor do rosto, porque só assim ele vai crescer e vai dar frutos. Que você possa frutificar nessa semana e ajudar outras pessoas a frutificarem, começando por esse preguiçoso que você conhece. Deus abençoe seu dia, sua manhã. Já deixa aqui seu comentário, o seu like, a sua curtida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz. Valeu!